pertença de conjuntos. Já vou deixar claro que, para iniciar esse tópico, é basicamente dizer se o elemento pertence ou não ao conjunto. E para falar se o elemento pertence ou não, eu vou utilizar esses dois símbolos de pertence ou não pertence. Vamos descrever esse conjunto A em forma de diagrama. Lembrando que o conjunto A ele é determinado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. E o conjunto B ele é determinado pelos elementos 6 e o elemento 7. Então, no exemplo que eu coloquei para vocês aqui, ele começa fazendo a seguinte pergunta. O elemento 1 pertence ou não pertence ao conjunto A? O elemento 1, ó, perceba que ele está dentro do conjunto A. Então, esse elemento, ele pertence ao conjunto. Próximo elemento. O elemento 6 pertence ou não pertence ao conjunto A? Perceba que o elemento 6 ele está dentro do conjunto B. Então, o elemento 6 ele não pertence ao conjunto A. Partindo para o próximo agora, elemento 7. Onde que está localizado o elemento 7? Está localizado aqui dentro, ó, dentro do conjunto B. Então, o 7 é um elemento que pertence ao conjunto B. Então, a ideia de pertinência é simplesmente para dizer se o elemento pertence ou não ao conjunto. Partindo agora para um próximo tópico, a gente vai aprender agora mais algumas formas de descrição de conjunto. Vamos dar alguns exemplos e vamos aprender a escrever alguns tipos de conjunto. Então, começando aqui, vamos descrever o conjunto das vogais. Quais seriam o conjunto das vogais? Eu vou primeiro representar o conjunto das vogais como um conjunto V, V de vogal, né? Então, quais vão ser os elementos que vão pertencer a esse conjunto? O A, E, I, O e o U. Então, esse daqui seria o nosso conjunto das vogais. Uma outra forma também de representar, que a gente já sabe, é o diagrama de Venn, onde eu posso colocar o elemento A, o elemento E, o elemento I, o elemento O e o elemento U. Agora a gente vai ver os estados da região sudeste do Brasil. Eu já deixei destacado aqui os estados da região sudeste do Brasil. Então, primeiro, vamos escrever os estados em forma discursiva, né? Eu vou representar os estados como é. Então, o conjunto das regiões sudeste do Brasil vai ser formado por Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Representando os estados em forma de diagrama, vamos ter RJ, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Ou seja, mais uma forma de representar os elementos do conjunto E, que seriam os meus estados. Partindo para um próximo tópico, a gente vai ter agora um tópico chamado conjunto finito. Vocês vão entender a ideia do nome conjunto finito. Para começar aqui, ó, a gente tem um seguinte conjunto. A gente tem um conjunto F, onde x pertence aos naturais, e esse símbolo de natural a gente vai ver um pouco mais à frente nas nossas aulas. Mas já adiantando que os números naturais são aqueles números inteiros positivos, ou seja, vou ter o 0, vou ter o 1, 2, 3, 4 e infinitamente. Ou seja, só para você ter ideia do que é um número natural. Então, ó, x pertence aos naturais, tal que, ou seja, esse símbolozinho aqui, ó, na matemática ele é chamado de tal que. Tal que x é menor que 7 e maior que 0. Então vamos representar esse número aqui na reta numérica. Eu trouxe uma régua aqui, está um pouquinho mais para baixo. Vamos representar todos os números que estão entre 7 e 0, né? Ou seja, um número maior que 7 e menor que 0. Então aqui vai ser o nosso 0, número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
Vou representar o conjunto finito como f, né? Quais vão ser os elementos que vão pertencer a esse conjunto finito, onde x é um número menor que 7 e maior que 0? Para ser menor que 7, quais são os números menores que 7? Eu vou ter o 6, o 5, o 4, o 3, o 2 e o 1. E qual vai ser o número maior que 0? 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ser entre o número 0 e 7. Só que uma pergunta que você pode fazer: professor, o número 0 e o número 7 entra? Eles não entram. Por quê? Porque na questão aqui, ele quer um número maior. Ele não diz o número maior é igual a 7. E a mesma coisa para o 0. Ele quer um número maior que 0. Ele não quer um número maior ou igual a 0. Então, quais vão ser os números que vão pertencer a esse conjunto finito? O número 1, o número 2, o número 3, 4, 5 e 6. E fecha as chaves. A gente chama isso de conjunto finito porque a gente tem uma quantidade finita de elementos, ou seja, uma quantidade determinada de elementos. Por isso o nome é conjunto finito. Partindo para uma próxima ideia similar, a gente vai ter a ideia de conjunto infinito. E o próprio nome já diz, vai ter infinitos números nesse conjunto. Vamos usar o auxílio aqui da nossa reta e vamos ler o que é o conjunto finito que foi dado. X pertence aos naturais, tal que x é maior que 0 e x é par. Então, vamos lá pensar numa reta numérica. Eu vou ter aqui o 0 e eu vou ter todos os números maiores que 0 e par. Quais são os números pares maiores que 0? A gente vai ter o 2, 4, 6, 8, 10 e esse número nunca vai acabar, né? 12, 14 e assim vai infinitamente. Então, quais vão ser os elementos que vão pertencer ao meu conjunto infinito? E uma pergunta antes de começar: o 0 vai entrar? Perceba, eu tenho aqui o símbolo de maior que 0, ou seja, ele é só maior. Se tivesse igual, o 0 entraria. Como não tem, o 0 não vai entrar. Então, eu vou ter nesse conjunto infinito o número 2, 4, 6, 8, 10, 12 e infinitamente. Ou seja, esse número nunca vai acabar. Esses 3 pontinhos que eu coloquei aqui no final, eles vão dar a ideia de continuidade, ou seja, que esse conjunto nunca vai acabar. Ele sempre vai seguir esse mesmo padrão, de 2 em 2, ou seja, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e assim por diante. Então, lembrando que esse símbolo aqui, ele vai dar uma ideia de continuidade. Partindo para um próximo tópico agora, vamos falar sobre conjunto unitário. E o próprio nome já diz, conjunto unitário significa que esse conjunto vai ter um único elemento. Então vamos descrever esse conjunto unitário aqui. Esse conjunto unitário, eu chamei ele de B, né? Lembrando que sempre a letra é maiúscula. Então, o nosso B, ele tem o x pertence aos naturais, lembrando que os naturais são os números 0, 1, 2, 3, tal que x está entre 3 e 5. Vamos de novo usar aqui o auxílio da nossa reta numérica para a gente descobrir que número vai ser esse que vai estar entre 3 e 5. Então, a gente vai ter o 0 aqui, o número 1, 2, 3, 4 e 5. Então, eu vou querer ter um número que ele é maior que 3 e é menor que 5. Perceba, o único número inteiro que é maior que 3 e menor que 5 é o número 4. Então, o nosso conjunto B, ele vai ser escrito como apenas um único elemento,